eu queria convidar vocês a entender algo que é extremamente importante. Você entende que Deus precisa que você ore ou simplesmente que Deus quer que você ore? Deus precisa ou Deus quer? Você que está de casa, você que está aqui, Deus precisa ou Deus quer? Quer. Deus quer que você ore? Tem mais uma perguntinha. Será que a vontade de Deus ela pode deixar de ser cumprida se você não orar? E aí? A intenção da reflexão dessa manhã é nós entendermos esses dois aspectos, porque nós vamos entrar numa semana de evangelismo e nós precisamos entender a resposta dessas duas perguntas, porque se eu não compreendo a resposta dessas perguntas, eu posso ter uma vida cristã vivida de uma forma, talvez não da forma que Deus espera que você e eu vivamos. Pai, a Tua palavra está aberta em nossas mãos. Queremos pedir que o Senhor nos ajude a compreender o que o Senhor espera de nós. Que o Senhor nos ajude a entender que para entrarmos em uma semana evangelística, nós precisamos nos entregar à oração. Que neste momento se cale o homem e possamos ouvir a Tua voz. É o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Gênesis 1, 26 a 28. A Bíblia diz assim: também disse Deus, façamos quem? O homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele o quê? Domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que fazem o quê? Rastejam pela terra. Verso 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. O que Deus está dizendo para Adão e Eva nesses versos? O que você entende que Deus está dizendo a Adão e Eva nesses versos? Deus está dizendo assim: tenha domínio sobre os peixes, sobre o mar, sobre as aves, sobre a terra, sobre o céu. Pastor, mas o que tem isso a ver com a pergunta que o senhor fez no início? Calma, vou chegar lá. Deus quer ou Deus precisa? Sabe, queridos, nós temos que entender como Deus trabalha aqui na terra. Se você for em Salmo 115, verso 6, tem uma colinha aí na tela para você. O salmista está dizendo assim: os mais altos céus pertencem a Deus, mas a terra deu a quem? Ao homem. A terra deu ao homem. Deus se autolimitou a atuar aqui nessa terra através de quem? Através de quem? Salmos está dizendo, 115, 16. Aqueles que encontraram já leram. A terra pertence ao homem. Ela foi dada por Deus para que nós pudéssemos cuidar dela. Aqui eu não estou dizendo no aspecto de propriedade, a propriedade continua sendo de Deus, mas estou dizendo no aspecto de mordomo, daquele que cuida. Deus se autolimitou a atuar aqui através de mim e de você. Então, na pergunta, Deus espera, Deus quer ou Deus precisa? Nós vamos entender ao longo da mensagem de que Deus precisa de mim e de você. Deus precisa que você ore. Existem assuntos muito lógicos na Bíblia, contextos muito lógicos aqui na palavra de Deus, mas através dessas histórias, destes relatos, nós percebemos claramente
de que a forma que Deus escolhe atuar aqui é através de mim e de você. Deus sempre trabalhou dessa forma, porque Ele disse para Adão e Eva: vocês precisam dominar a terra, vocês precisam cuidar dela. Aí nós fazemos o que como seres humanos hoje? Nós cuidamos ou destruímos? Existem slogans bonitos: salve o planeta, mas as próprias pessoas que falam salve os planetas são as próprias que estão destruindo o planeta. Porque infelizmente nós fomos corrompidos, nós fomos infectados, o pecado entrou neste mundo. Eu não vou me aprofundar muito pelo tempo, mas em Gênesis 3 você vai descobrir isso. A lição abordou um pouco sobre esse assunto. O pecado, ele se origina também através do ser humano. Adão e Eva permitem o inimigo de Deus os enganar. E quando o pecado entra, esse conceito começa a ficar deturpado. E ao longo da história você vai descobrindo, com o povo de Israel, com Abraão, com Moisés, você vai descobrindo de que mesmo tendo pecado, Deus continua falando assim: ei, eu preciso de você. Eu preciso de você. Se você for no Antigo Testamento e começar a folhear a Bíblia, você vai encontrar que a oração, ela é uma conexão entre o céu e a terra. Ellen White diz que a oração é uma ferramenta poderosa na mão do crente. Quando um cristão se dobra os joelhos, ou dobra os joelhos, se curva diante do autor e consumador da fé, ela afirma de que as hostes satânicas temem. Elas temem. Então nós podemos fazer a primeira afirmação: o ser humano é o canal que Deus usa para trabalhar. Gênesis 12, verso 3, ou Gênesis 12 como um todo, você encontra um grande relato de um grande homem. Quem é? Quem é aquele que Deus diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra? Abraão. Na história de Abraão você começa a perceber Deus colocando em prática esse aspecto. Na vida de Noé também, mas na vida de Abraão, você começa a perceber essa afirmação que eu estou fazendo para vocês, de que Deus precisa. Deus chega para Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. E entenda, aqueles que te abençoarem, eu vou abençoá-los. Aqueles que te amaldiçoarem, eu vou amaldiçoá-los. Porque Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. É como se Deus estivesse chegando aqui hoje na igreja de Cruz Vermelha e falasse assim: meu querido filho, minha querida filha, eu quero abençoar o bairro de Cruz Vermelha, os seus vizinhos, mas eu, para fazer isso, preciso de você. Eu quero fazer através de você. Na história de Abraão, você pode identificar essa afirmação muito forte: eu abençoarei os que te amaldiçoarem. Os que te abençoarem, e os que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei, e serão benditos todos através de você. Pergunto: esse plano de Deus foi frustrado, sim ou não? Infelizmente foi. O povo escolhido por Deus para abençoar as grandes nações, e vocês conhecem a história. Quando eles vão para o Egito e voltam, tem a libertação, a liberdade de novo, e Deus tenta transformá-los, e agora através do povo judeu, tentando abençoar as pessoas, e quando Deus menos esperava, aquele povo estava sendo influenciado pelas nações vizinhas, ao invés de influenciar as nações vizinhas. O período da história que esse relato aconteceu com muita força foi no tempo de Salomão. Na época do rei Salomão, as pessoas vinham em Israel para tentar entender por que era um reino tão abençoado.
porque era um reino tão abençoado. Mas a minha pergunta para você é: hoje nós somos os descendentes de Abraão. Deus está se frustrando em nós com a nossa posição? Ou Deus está se alegrando e entendendo que Ele pode nos usar? No Antigo Testamento existe um outro personagem que vai retratar muito bem essa afirmação de que Deus se autolimitou a agir aqui, que é, eu tenho aqui alguns, eu não vou poder me adentrar em todos, mas eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18. Eu não vou ler todos os textos, mas você pode ir acompanhando. 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis está falando sobre quem? Vocês lembram o personagem bíblico? Elias. Obrigado, irmã. 1 Reis, capítulo 18. Aqui é um momento de seca na terra, fica 3 anos e meio sem chover. E no início do capítulo 18, no verso 1, a Bíblia diz assim: muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a quem? A Elias, no 3º ano, dizendo: vai e faz o quê? Apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Essa frase final para mim aqui é muito importante. Deus chega para Elias e fala: Elias, já passou tempo demais, tem muita seca, tem muito sofrimento, vai agora e comparece diante do rei Acabe novamente, porque eu vou fazer o quê? Vou mandar chuva. E aí você conhece o relato? Elias se encontra com Acabe, encontra no Monte Carmelo, aquele confronto entre os sacerdotes de Baal e Elias, e ali Deus desce fogo do céu, quer montar, enfim, o sermão não é sobre isso. Aí se você continua lendo, no final do capítulo 18, você vai encontrar Elias fazendo algo. Elias começa a orar por chuva. Elias ora quantas vezes por chuva? 7 vezes. Está lá no final do capítulo 18. Elias, a Bíblia fala assim: Elias se curva, coloca a cabeça entre os joelhos e manda o seu servo, o jovem que anda com ele, olhar no monte sentido a uma direção. E ele ora. O jovem volta e pergunta: viu alguma coisa, jovem? Não. Ele ora de novo. Viu alguma coisa? Não. E ele vai orando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí na 7ª vez o que acontece? O jovem fala assim: olha, eu vejo ali uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Aí ele fala assim: vai lá, avisa Acabe que vai chover, para ele se preparar e, como diz o Espírito Santo, ficar puro, para ele ir rápido, porque vai ser uma grande chuva. No finalzinho, ali no último verso, mostra Elias correndo à frente das carruagens, conduzindo o rei Acabe até o seu palácio. Deixa eu perguntar para você: se no verso 1 Deus disse assim: compareça diante de Acabe, porque eu vou mandar chuva, por que Elias teve que orar 7 vezes? Por que Elias teve que orar 7 vezes? Porque Deus se autolimitou a atuar aqui, através de mim e de você. Eu poderia me aprofundar muito nesse relato aqui. Esse aspecto mostra para nós de que nós temos que orar até a tarefa ser cumprida. Deus não fala assim: olha, você vai orar 1 ou 7 vezes e eu vou atender. Às vezes você vai orar uma vida inteira. Às vezes você vai orar 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos,
Quantas conversões de cônjuges nós encontramos de pessoas testemunhando: eu orei minha vida toda para que o meu esposo se convertesse e hoje ele aceitou Jesus Cristo. Sabe, queridos, a oração intercessória é a ferramenta que Deus utiliza para atuar neste mundo. Ellen White diz, no livro Capinha Amarelinha, o batismo do Espírito Santo, ela diz assim, no penúltimo capítulo: a oração intercessória é aquilo que separa e que une. E quando ela usou isso, eu fiquei perturbado. Eu falei: não, tem que ler esse capítulo todo. E ao longo do capítulo ela vai dizendo assim: a oração intercessora, ela gera uma separação do homem com o pecado e a união do homem com a luz, com a verdade. Então, quando você está orando por alguém, mas você pode pensar assim: pastor, mas por que a pessoa sozinha não consegue sair? Por que ela sozinha orando não resolve? Claro que tem poder também. Mas muitas vezes existem pessoas tão enraizadas com o pecado que elas não têm forças para lutar. E é aí que entra a atuação dos intercessores da oração. Em Ezequiel 22:30 existe algo muito forte, um texto muito forte. Deus chega para o profeta e diz assim: eu busquei alguém que se colocasse diante de mim e diante do povo. Eu procurei alguém para tampar as brechas e eu não encontrei. Será que aqui em Cruz Vermelha hoje Deus está dizendo: eu busquei alguém que se colocasse diante das brechas, diante do bairro, diante das ruas? Será que Ele está dizendo: eu encontrei ou eu não encontrei? Sabe, queridos, nós temos muitas histórias que eu poderia ficar contando aqui dos personagens bíblicos. Moisés foi um líder tremendo. E quando Deus fala assim: eu vou destruir esse povo e fazer de você uma grande nação agora, Moisés. Moisés fala: não, Senhor, não faça isso. Não faça isso. Moisés não foi inconsequente, Moisés não foi desobediente, Moisés não foi desrespeitoso com Deus. Moisés estava fazendo exatamente o que Deus queria que ele fizesse. Vocês lembram dessa história, né? Estava lá no monte, recebeu os mandamentos, e o povo está lá embaixo adorando uma estátua de ouro. Deus precisava de Moisés se colocando diante de Deus e diante do povo. Abraão fez isso muitas vezes. Querida igreja, Deus precisa que você ore, porque é a forma que Ele escolheu. No Novo Testamento você vai encontrar várias passagens, João 15:16. Tudo quanto pedis em meu nome, o que o Pai vai fazer? O que o Pai vai fazer? Ele vai responder. Se você orar em meu nome, Deus vai responder. Jesus está dando a receita do sucesso da pregação do Evangelho. Jesus está dando a receita para os discípulos assim: meus filhos, vocês têm que ir pregar o Evangelho. No final de Mateus você vai encontrar essa ordem de Jesus: ide, pregai o Evangelho em todo o mundo. Jesus dá uma ordem, mas Ele diz assim: olha, tudo que vocês ligarem na terra vai ser ligado no céu. Tudo que vocês pedirem em meu nome, o Pai vai atender. Isso não é um homem dizendo, é Cristo dizendo. A própria oração do Pai Nosso mostra esse aspecto de que nós temos que pedir. Nos dê o pão de cada dia, Senhor. Nós precisamos entender
que nós estamos entrando numa semana que vai mostrar as marcas de Jesus nas vidas das pessoas. Mas essas marcas precisam ser impressas. Mas Deus precisa que você ore por essas pessoas que precisam ser impressionadas, que precisam ser marcadas com a experiência com Cristo Jesus. A minha pergunta é: você vai orar? Você vai trabalhar em prol disso? Existe um estudo que foi feito lá de 1982. Esse doutor Bird, ele fez um estudo com um paciente que estava na unidade coronariana. E esse estudo, eles pegaram assim: bom, será que a oração tem efeito mesmo? E nesse estudo ele separou, foi feito pelo computador, separou uma quantidade de pacientes internados e botou na mão de algumas pessoas para orarem. E separou a outra quantidade de pacientes que ninguém estava orando. Mas os pacientes não sabiam. Os pacientes não sabiam que estava tendo a oração, nem que não estava tendo oração. E no final de um período, todos os pacientes que recebiam a oração tinham uma melhora significativa. E todos os pacientes que não tinham uma oração intercessória por eles não tinham os mesmos resultados clínicos de melhora. Não tinha. Eu vou escolher só uma história dessas três que eu ia contar para vocês aqui. Uma jornalista, ela saía tarde do trabalho e tal. Um certo dia ela saiu mais tarde do normal, e ela pegou o ônibus, desceu próximo do bairro que ela morava, e ela tinha dois caminhos: uma rua um pouco mais longa, uma ruela um pouco mais curta para chegar na sua casa. E ela estava tão cansada. E ela conta que ela escolheu o caminho mais curto para chegar em casa. E quando ela está caminhando na metade do caminho, ela sente que tem alguém atrás dela. E antes mesmo dela pensar em correr, aquela pessoa segura ela pelo cachecol que ela estava no pescoço e a começa a sufocar e a joga no chão e começa a querer rasgar as suas roupas. A mãe dessa jovem está a mais de 1000 quilômetros de distância e ela é acordada na noite com um sentimento de que precisava orar muito pela filha. E ela conta que ela desce da cama, dobra os joelhos e ela ora durante 15 minutos. Ela ora até sentir paz no seu coração. E quando ela sente essa paz, ela deita e dorme. A filha que está lá na rua, quando aquele homem está sufocando, rasgando as suas vestes, do nada ele para, ele olha para cima e foge. E ela se levanta, vai para casa. No dia seguinte, ela e a mãe se falam. E ela liga para a mãe para contar o que ela havia passado. E a mãe pergunta: que horas foi isso? E ela diz a mãe. E a mãe fala: foi exatamente nessa hora que Deus me acordou para eu orar por você. Ei, não desiste de orar não, porque Deus precisa. O Todo-Poderoso se autolimitou a atuar aqui através de mim e de você. Essa semana de oração, essa semana de evangelismo, pode ser apenas mais uma semana de vir pregar e ir embora. Essa semana pode ser assim: mais uma semana que eu vou na igreja. Eu vou alguns dias. Ei, Deus precisa de você. Amém.
pastor Zano é tão pecador quanto você. E eu preciso que vocês orem. Porque durante essa semana vai ser guerra. Vai ser luta. Talvez você vai acordar atrasado. Talvez você vai sair para o trabalho e vai surgir um imprevisto. E nesse imprevisto você, eu não vou para a igreja, aconteceu muito problema nesse dia. É nesse dia que você precisa vir mais do que nunca. Porque Deus precisa que você venha. A última história que está ali é mais ou menos o que nós vamos fazer hoje. É um pastor que convidou a igreja para ir nas ruas convidar pessoas. Mas eles não só convidaram, eles oraram naquelas ruas, pedindo que Deus tocasse nos corações e as pessoas viessem. E eles fizeram uma enquete na porta da igreja com perguntas: qual é a rua que você mora? E a igreja ficou pasmada quando perceberam que todos os convidados que estavam naquela programação, naquela semana de evangelismo, foram pessoas que vieram das ruas aonde a igreja passou orando. O que essa passagem do Grande Conflito diz para nós? Leiam para mim em voz alta. Faz parte do plano de Deus conceder-nos em resposta aquilo que Ele não toleraria se não pedíssemos assim. Ei, você tem alguém que está estudando a Bíblia por ele? Você tem alguém que você gostaria de estudar a Bíblia com ela? A resposta é ali. Você quer ver alguém essa semana ouvindo as mensagens? A resposta está nesse texto. Você quer ter sucesso evangelístico? A resposta está neste texto. Faz parte do plano de Deus conceder-nos em resposta à oração da fé aquilo que Ele não outorgaria se não o pedíssemos assim. A oração, querida igreja, prepara o caminho para o agir divino. Através dela, Deus age com o quê? Com poder. E mais do que em qualquer outra época, você precisa orar. Pai, nós estamos iniciando a semana evangelística aqui em Cruz Vermelha. Nós vamos entender através de histórias de homens e mulheres da Tua Palavra do quanto o Senhor impactou e influenciou a vida deles. Nós vamos entender essa semana que existem marcas. O pecado deixa marca, mas Cristo Jesus levou no seu corpo as principais marcas para que as marcas do pecado possam ser apagadas definitivamente em nossas vidas. Pai, nós queremos a marca de Cristo em nós. Para isso, nós precisamos nos entregar inteiramente ao Senhor. Nós entendemos nessa manhã que o Senhor precisa que a gente ore, que o Senhor anseia por nossas orações, por nossas intercessões. E é por isso que neste momento eu oro por cada um desses irmãos que aqui estão. Se porventura tem alguém aqui que está desanimado, que o inimigo tem desanimado de estar presente ao longo da semana, por favor, Deus Espírito Santo, os ajude a ter força para estar aqui. Pai, se porventura tem alguém aqui que foi convidado por um de nossos irmãos, é amigo da tua igreja aqui, que o teu Santo Espírito os incomode para vir aqui essa semana também. Nós vamos sair agora para levar e distribuir o livro da esperança.
Nós não sabemos quem serão as pessoas, mas o Senhor sabe cada uma delas. E eu quero orar para que este livro alcance pessoas e os traga aqui essa semana. E que nós, como igreja, sejamos preparados para recebê-las, para instruí-las e conectá-las a Cristo Jesus. Nos leve agora para esse impacto, na certeza de que o Senhor está à frente, conduzindo todas as coisas. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.